Olá, irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui nós estamos bem, graças a Deus, e eu espero poder abençoar a sua vida através dessa palavra, que compartilho aqui todas as semanas. Eu não sei se você tem tempo para me ouvir hoje, né? Acredito que está um pouquinho maior do que o de costume, mas eu vou tentar ser mais breve possível para que você possa, receber essa palavra e que possa ser abençoado no seu coração. Ah, eu queria falar um pouco mais sobre a história, de Jonas, de Nínive, e eu acho que a gente tem algumas lições mais para retirar dessa história, qual começamos a falar na semana passada. Mas o que falamos, anteriormente foi que as pessoas não tinham certeza sobre Jesus, se Jesus era de fato o Messias, né? Ou seja, elas tinham dúvidas sobre quem realmente era aquele que se apresentava como Jesus Cristo. Então elas foram e pediram um sinal a Jesus. Mas Jesus, a resposta do Senhor foi: olha, vocês já têm um sinal. É o sinal do profeta Jonas, né? O que Jesus, na verdade, queria dizer àquelas pessoas e também nos diz, né, ainda hoje, é que apesar da crueldade, da maldade, né, do povo de Nínive, né, esse povo, aquele povo, eles se arrependeram, eles reconheceram o seu estado de pecado, eles creram na palavra de Deus, né, e Deus não destruiu aquela cidade, né, enquanto que os homens do tempo de Jesus não fizeram. Ainda hoje, nós sabemos, percebemos e vemos de pessoas que têm dificuldade, de reconhecer que Jesus é o Senhor, de que Jesus veio para nos salvar, de que existe um plano de salvação, ainda hoje, existem há esse sentimento, essa dificuldade, e talvez existem pessoas também querendo um sinal, eu só vou crer em Jesus se isso, se aquilo acontecer, se Deus é Deus, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, enfim, essa dúvida ainda persiste, na cabeça dos homens. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a pessoa do profeta Jonas, ao que se sabe, Jonas era alguém, era um homem que confessava ser um seguidor do Senhor, um adorador do Senhor, Quando a gente lê a história e vê que o vento, a tempestade assolava o barco em que Jonas e os companheiros de viagem, estavam viajando, ah, o, os companheiros de Jonas começaram a abordar, um ou outro, perguntar: olha, quem é você? O que você faz aqui? Da onde você é? E aí, quando chegaram no Jonas, Jonas falou: olha, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Isso está lá no capítulo 1, verso 9. Então, Jonas era alguém, que adorava o Senhor, alguém que conhecia o Senhor. Mas apesar de conhecer o Senhor, de servir ao Deus Altíssimo, enquanto os marinheiros, em meio à tempestade, clamavam cada um ao seu Deus e tentavam aliviar a carga do barco, o Jonas, em vez de se juntar a eles e clamar a Deus, não, o Jonas foi dormir, o Jonas foi dormir no porão do barco, lá no verso 5 do capítulo 1 de Jonas fala isso, Então, ou seja, o Jonas, apesar de ser um servo do Deus Altíssimo, ele se mostrou alguém indiferente, à luta, ao sofrimento dos outros, Então isso é realmente assim, é uma parte triste, da nossa história, E mas aí o que aconteceu? Eles encontraram, o problema que era o Jonas, e o próprio Jonas falou: olha, me jogue no mar que tudo vai ser resolvido, Então depois que Jonas, foi jogado no mar, engolido pelo grande peixe, depois vomitado na praia, Jonas então foi pregar para Nínive, E quando Jonas chegou a Nínive, ele diz o texto, lá no capítulo 4, que Jonas percorreu toda a cidade de Nínive em um único dia, proclamando
a eminente destruição das cidades, caso eles não se arrependessem. E aí, o que a gente pode ver o papel de Jonas nesse momento? Jonas se mostrou, né, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pastor de ovelhas, né, aquele que vestiu mesmo, né, aquela missão e foi, falou, e as pessoas, né, se arrependeram graças à misericórdia de Deus. Se parássemos por aqui, né, nessa história, a gente poderia até falar, poxa, que bênção nessa história. Jonas, depois de muita luta, ele aceitou a missão, né, foi falar ao povo, né, o povo se arrependeu, glória a Deus por isso. Mas eu penso que essa história tem algo a mais a nos mostrar a respeito desse profeta. Eu diria que, né, de adorador, né, que nós vimos primeiro, Jonas disse que era um adorador, depois Jonas passou a ser indiferente à dor, ao sofrimento dos outros, e depois Jonas passou a ser um pastor, né, um evangelista, né? Olha só que mudança, né? Mas eu diria também que Jonas, em determinado momento dessa história, ele se mostrou, né, um fariseu, né? Aquela pessoa que se acha melhor que os outros, né? Aquela pessoa que acha que Deus gosta mais dele mesmo, né, do que dos outros, né? Aquele que é o, digamos assim, o escolhido de Deus, né? Digamos aí, o perfeito de Deus. E Jonas se mostrou assim, né, nessa história. Por que eu estou dizendo isso? No final do capítulo 3, nós vamos ler que Deus revogou, né, revogou a destruição de Nínive. E o que a gente lê é que Jonas se sentiu profundamente descontente. Jonas chegou até a se enfurecer, né, porque Deus tinha revogado o castigo, porque Deus se mostrou misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Né? É isso que Jonas fala aqui, olha, capítulo 4, verso 1 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente, com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarse. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, Jonas estava chateado, né? Jonas estava até, como diz aqui, enfurecido, porque Deus tinha se mostrado, né, generoso com aquelas pessoas. Eu acho que você não conhece ninguém assim, né? Aqui na Terra, acho que não existe alguém, né, que fica talvez esperando, né, a desgraça alheia. Vamos ver o que vai acontecer, Deus vai pesar a mão sobre aquele, não sei o quê. Eu acho que você não conhece, né, ninguém desse jeito. Mas veja, Jonas era um adorador do Senhor, alguém que Deus confiou a dura missão, né, de levar a palavra dele àquela cidade sanguinária. E depois de falar ao povo, de pregar na cidade, Jonas já estava fora da cidade. E aí o Senhor fez crescer, né, uma planta, uma árvore, né, para que trouxesse sombra na cabeça, né, de Jonas, para que Jonas não se queimasse ao sol. Isso está no verso 6 do capítulo 4. Mas o que aconteceu? No outro dia, diz que a história diz, a palavra do Senhor diz que a planta morreu. E o nosso irmão Jonas entra em depressão. Novamente aí diz que ele desejou a morte, né? Tamanha era a sua tristeza por causa da morte da planta. Na verdade, o que eu posso concluir dessa história aqui, nesse trecho da história, é que Jonas havia invertido os valores. Né? Jonas demonstrou maior sentimento pela morte da planta do que pela destruição, pela iminente destruição de Nínive, né? Caso ela tivesse ocorrido. Né? Se você quiser conferir, Jonas 4, verso 10, fala sobre isso. E essa conclusão não é a gente que tira, é a palavra do Senhor, é Deus que está dizendo isso, é Deus que está falando na sua palavra, né, qual era o sentimento de Jonas. Né? Deus conhece o nosso coração, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe o que você mais gosta, o que você mais pensa, Deus conhece.
né, todos os nossos pensamentos. E essa história realmente ela é muito, ela traz muito conhecimento para nós, muita reflexão, e eu gostaria de compartilhar aqui mais algumas coisas, né, que eu tirei para a minha própria vida. Em primeiro lugar, né, como eu já falei, Deus sabe, né, também o lugar que as pessoas ocupam nas nossas vidas, né? Deus sabe o lugar que o seu pai, a sua mãe, a sua cidade, o seu país ocupa dentro de você. Ele sabe a importância que cada um tem dentro de você. Deus conhece todas as coisas. É engraçado que existem pessoas que dão um valor muito maior para as coisas, para as plantas, para os animais, né? Eu acho que nós devemos tratar os animais, né, com amor, com carinho, mas animal é animal, planta são plantas, né? Cada um tem o seu valor. Né? E o Jonas aqui, o Jonas ficou completamente triste, né, por causa da planta. Esses dias atrás a gente conheceu uma pessoa, ela recolhe animais pela cidade, né? E eu perguntava para ela, mas você recebe alguma ajuda? Como que você faz? Não, é tudo do meu salário. Então ela tem um apartamento onde ela tem mais ou menos uns 15 gatos que ela sai recolhendo, depois sai doando, ela paga funcionário para ficar na rua doando os gatos, né? Ela compra remédio, comida, né? Ela leva no veterinário porque a causa dela, ela tomou para si é cuidar dos animais. E eu ficava pensando quando ouvi essa história, né, quantas pessoas, né, estão por aí perdidas, pessoas estão largadas e às vezes nós nos ocupamos muito mais com outras causas do que a causa realmente, né, da salvação das pessoas, do cuidado com as pessoas. Como cristão e filho de Deus, ah, eu eu nunca, eu nunca deveria ser alguém indiferente à luta dos outros, né? Mas a gente percebe que em várias situações da vida, né, é quase certo que eu vou me mostrar indiferente, né? Às vezes a minha indiferença vai sobressair a dor dos outros, né? Foi exatamente o que Jonas fez naquele momento ali, quando a tempestade assolava o barco, né? Ao invés de estar junto com aquelas pessoas, né? Não, Jonas foi dormir. É mais ou menos assim, a gente pode ouvir o Jonas, né, talvez pensando ou falando, isso não é comigo, né? Isso não é problema meu, isso é problema desses pecadores. Então a gente vê que, mesmo sendo um adorador do Senhor, né, nós somos assediados por esses sentimentos, né, de indiferença, na inversão de valores, somos muitas vezes tomado por um sentimento de fariseu, né, que passa nas nossas vidas. Às vezes a gente não compreende, né, o amor de Deus, e a gente, estudando a palavra do Senhor, a gente vê justamente que o fariseu ele não entende, ele não compreende, né, o amor e a graça de Jesus. Né? A graça de Deus, segundo a palavra de Deus, do Senhor, é algo imerecido. Né? A palavra de Deus diz que a graça do Senhor veio sobre todos os homens. Né? Deus, na sua infinita bondade, ele não olhou para o que eu fiz, ele não olhou para o que você fez, né? Mas Deus simplesmente entregou o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar. Mas, finalmente, né, eu diria que o mais importante também que a gente consegue perceber nessa história, e eu digo a você que nunca deve ser esquecido, né, apesar de todas essas situações que a gente consegue ver da história de Jonas, da vida de Jonas, Deus usa pessoas imperfeitas. O único perfeito aqui na terra foi o Filho de Deus, né? E esse foi morto na cruz em nosso lugar. A beleza, né? Toda a beleza, né? que há num adorador, ela deve estar no adorado. Né? Não é porque você é um adorador que a beleza está em você, não. A beleza está em Jesus, está no Santo dos Santos, o Rei dos Reis. Enquanto nós vivermos, enquanto nós estivermos por aqui, nós vamos ser constantemente assediados, né, por esses sentimentos, indiferença, esse sentimento de fariseu,
vários sentimentos. Por horas nós vamos acolher pessoas, ajudar pessoas, né, evangelizar pessoas, mas graças a Deus, né, graças a Deus que Deus enviou Jesus Cristo para transformar as nossas imperfeições em perfeição em Jesus. Né? Deus enviou Jesus Cristo para transformar pessoas imperfeitas, né, em verdadeiros adoradores, em verdadeiros pregadores da palavra. E é através de nós, através daqueles que dizem que professam que são adorador do Senhor, é que Deus, né, vai ser reconhecido nesse mundo perdido, né, que também está em sua iminente destruição. Em 2 Coríntios, né, capítulo 4, verso 7, existe uma palavra que se conecta a essa ideia, né, da história de Jonas. Diz assim: olha, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não a nós. Ou seja, Deus quer trabalhar a obra dele através de mim, através de você, que somos imperfeitos, como também foi Jonas, né, para que o amor dele, para que o poder dele sobressaia a todas as coisas. Eu acredito que é isso que Deus, né, quer fazer nas nossas vidas. E a gente vê também num trecho passado da história que Jonas se sentiu deprimido, né, por essa situação da árvore, pela situação de Deus, e muitas vezes também nós somos assim assaltados por um sentimento de depressão, né, porque nós somos pessoas, somos seres humanos. Eu diria a você, olha, não deixe que essas cadeias, né, da imperfeição, até esse próprio sentimento de depressão, né, são cadeias das pessoas, são cadeias da imperfeição, é isso, né? E elas querem nos levar para baixo. Não deixe que isso te aprisione. Jesus Cristo também veio para nos libertar, né, dessas cadeias que tentam nos prender e nos jogar para baixo. Saiba você que Jesus já pagou o preço total naquela cruz, né? Jesus pagou um preço, né, para que nós não precisássemos mais pagar preço nenhum. Então não adianta nós queremos ser perfeitos em nós mesmos, que nós não vamos conseguir. Mas a partir, né, a partir da graça do Senhor Jesus, né, do amor de Deus, que é um amor incondicional, né, o Senhor nos alcançou e o Senhor quer alcançar mais pessoas. O Senhor quer transformar pessoas imperfeitas em pessoas perfeitas em Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida nesta manhã. Eu espero que Deus possa estar fazendo, né, você refletir sobre isso. Eu penso nas minhas imperfeições e penso que às vezes não tem jeito, né? A gente tem que desistir, mas não é isso que essa palavra nos diz. Essa palavra nos diz que nós devemos tudo a Deus, né? Tudo é para Deus e tudo vem de Deus. Então, por causa de Jesus Cristo, nós nos levantamos e estamos aqui. Por causa de Jesus Cristo, você se levanta e está aí também. E eu tenho certeza que Deus vai usar, né, a sua vida para transformar, para abençoar muitas pessoas ainda aqui neste mundo. Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de orar e, mais uma vez, se apresentar a sua vida na mão do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, aqui está a Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos faça lembrar, Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo imperfeitos, cheios de problemas, cheios, ó Deus, de dores. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor fez algo por nós. E nós queremos alcançar isso, Senhor, através do Senhor Jesus, que sofreu por nós. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que está ouvindo esta palavra, Senhor, possa ser canal de bênção no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua escola, na rua, onde eles estiverem, Senhor. Usa, Senhor, os nossos irmãos, usa-nos, ó Pai, com grande poder, ó Senhor, e que enquanto, Deus, estivermos sendo usados, sabemos que o Teu amor, Deus, vai fluir, sabemos que o Teu amor vai passar, Senhor, o Teu Espírito vai passar. Deus, que mais pessoas possam perceber
a beleza, ó Deus, o teu amor, perceber o que o Senhor fez na cruz, Deus, e elas possam ser alcançadas por este evangelho, Deus, que pregamos. Deus, abençoamos esta semana, Deus, esse restante de semana dos nossos irmãos. Abençoamos a família, o trabalho. Abençoamos aqueles que estão doentes. Deus, em nome de Jesus, traga cura, Senhor. Traga cura do Covid, Senhor. Deus, abençoa aqueles que, ó Deus, também estão, ó Deus, foram infectados. Que o Senhor possa libertar, possa trazer cura em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os governos, Senhor. Abençoa, ó Deus, os países. Ó Deus, abençoa, Senhor, as igrejas, Pai, em nome de Jesus. Protege o teu povo, Senhor. Protege as famílias, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos a Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus possa te abençoar. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um forte abraço e que possamos nos ver, se Deus quiser, na próxima semana. Fique com Deus.